veio hoje aqui, classe cheia, né? Veio para ver o pastor Moisés, vai ser o pastor Lucas. Bom, pelo menos está dentro da Bíblia também, né? E eu fiquei espantado, né? Surpreso. Primeira vez que eu vim aqui, eu não sabia quem era o professor. Eu sabia quem era o responsável aqui, quem coordenava, o Nelson, mas não sabia quem era o professor, Moisés Júnior. Daí ontem ele me convidou falando que ia passar a lição nos jovens e que era para eu vir para cá, né? Fazendo uma troca. Daí eu falei, então eu entendi porque a sala estava tão cheia. E parece que tem gente que está aqui há um bom tempo já, não é? 20 anos. 20 anos. Nessa mesma sala, que legal, gente. Que bom que você veio aqui. Vamos juntos estudar um pouco a lição da escola sabatina. Eu trouxe aqui nessa manhã, alguma coisa que eu acredito que muitos já sabem, mas eu gostaria de fazer mais uma vez uma recapitulação com os irmãos. Veja, quando nós vamos estudar sobre os profetas, nós temos uma grande dificuldade para entender. Vamos ser sinceros, o que é mais prazeroso para nós? Pegarmos a Bíblia e ler um texto do Evangelho, um texto dos Salmos, ou um texto de Amós? Por quê? Amós, Joel, Obadias, esses textos são parece que um pouco distantes de nós, não é? Talvez porque a gente não entenda perfeitamente como que é o contexto que ele foi escrito. Aí está, a lição dessa semana. Eu queria pedir para alguém que tem aí a lição em mãos, ou decorou, o verso que era para nós decorarmos. Por favor, alguém lê em voz alta, por gentileza. Ou fale. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, Deus dos exércitos, estará convosco como Deus, a nós para todos. Muito bem. Em que contexto foi escrito esse verso? Nós sabemos? Quem é Amós, o escritor desse livro? Olha só, vamos partir de um ponto comum aqui. Aqui todo mundo conhece, ok? O reinado de Saul. Saul, por incrível que pareça, ele reinou quase 40 anos. Depois de Saul, Davi e depois seu filho Salomão. Quando Salomão, seu filho, terminou o seu reinado, nós sabemos que não terminou em grande estilo, quanto foi o seu início. Nós sabemos que Salomão no final ele deu uma queda, né? Ali não adorou mais a Deus, enfim. E ao final do seu reinado então, o seu filho, chamado Roboão, ele iria então governar Israel. Ele foi até os conselheiros, aqueles conselheiros experientes, os mesmos conselheiros dos seus pais. Ele chegou até eles e falou assim: o que eu devo fazer para guiar bem esse povo? Os conselheiros falaram: alivie a carga do povo, seja amigo do povo, sirva o povo e o povo te servirá. Ele falou: esse conselho aí, conselho de gente velho, vou procurar outro conselheiro. Pediu conselho para os conselheiros que eram da sua idade, que cresceram junto com ele no palácio. Falaram assim: olha, Roboão, esses velhos aí estão loucos. Faz o seguinte, no seu primeiro discurso, no discurso de posse, fala assim: meu pai cobrou R$1 de vocês, eu vou cobrar 2. Se vocês acham que com meu pai era difícil, eu digo, meu pai era moleza perto de mim. Com meu pai era fácil. O que aconteceu? Apertou muito o povo, ou não? Não é isso que a gente quer. Imediatamente então, nomearam um outro nome. Aqui está, Jeroboão. Houve uma divisão do reino. Uma parte foi para o sul, outra parte ao norte. Com esses dois reis aqui. O sul ficou então com em questão numérica de tribos, uma quantidade menor. E o norte então ficou com uma quantidade maior. Começaram então, reparem, aqui está o ano, essas colunas aqui são os anos que iniciam o reinado dos reis aqui da coluna da esquerda. Aqui então está a divisão no mapa. O norte ficou conhecido como Israel e o sul como Judá, ok? Curioso, olha só uma coisa que começou a acontecer. A capital religiosa do país, quando era Israel inteiro, está aqui, a cidade de Jerusalém. Todas as festas deviam ter a presença do povo lá na cidade. O israelita ele devia ir pelo menos uma vez ao ano a Jerusalém. Então, imagine só na cabeça do nosso rei lá do norte, aqui.
que reinava em Samaria. Imagine a cabeça dele. O meu povo, que está para cá, ele vai descer para lá, e quando eles estiverem lá embaixo, o rei de lá vai falar assim: gente, vem cá, para que voltar? Para que voltar lá? Olha, eu sou um bom rei, fiquem comigo e tal. Olha, por que a gente não une de novo, como era na época de Davi, a época gloriosa de Davi? Era ou não era uma preocupação real? Mas, para driblar essa preocupação real, o rei então, que era Jeroboão, lembram? O rei do norte, ele criou um sistema paralelo de adoração. 3 cidades: Betel, Siquém e a outra eu vou ficar devendo para vocês, eu não vou lembrar agora. 3 cidades, ele instituiu altares e falava o seguinte: não precisam ir para Jerusalém, fiquem aqui, adorem aqui, vocês não precisam descer lá, fiquem aqui, vocês podem adorar a Deus aqui. Só que aí começou um problema adicional: que Deus vocês vão adorar aqui? O Deus, ele tinha um sistema único de adoração, um santuário, um sacerdócio, sacrifício de cordeiros e tal, enfim. O povo agora começou a ter aquilo que nós chamamos de sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso? É uma mistura de vários cultos diferentes, de estilos diferentes de religião. Por exemplo, o povo de Israel era um dos únicos que tinha um sistema sacerdotal masculino. O que isso quer dizer? O que isso representa? Não é nada machista isso, mas os homens levitas, sacerdotes, eles tinham a função lá de cuidar, zelar do templo, enfim, diversas funções. Mas os outros templos pagãos eram compostos ou eram servidos por mulheres sacerdotisas que, na maioria das vezes, eram prostitutas cultuais. Então, adorar outros deuses, por que era tão atrativo adorar outros deuses? Veja, mas se vai adorar, ajoelhar, orar ao Senhor aqui, por que ele tem que ir lá adorar, ajoelhar outro Deus? Vocês começam a entender agora? A prostituição, não só religiosa, mas a prostituição real, no sentido da palavra mesmo, existia nesses cultos. Então eles iam lá, se misturavam, maculavam, e aí estava o porquê de ser tão assim agressivo aos olhos de Deus. Nesse contexto vivia aqui, bom, as capitais aqui, né? Vivia esses reis aqui, especialmente os reis do norte. Esses reis do norte eram tão maus e tão perversos, que vários deles matavam o seu antecessor, ok? Tomavam o lugar dele, matavam e eram mortos. Um aqui se suicidou. Gente que foi comido por cães. Algo terrível. Aqui está, talvez, os piores nós podemos colocar como Jeroboão e Acabe, que se destacaram na sua maldade, a sua perversidade contra o Senhor. No lado de cá, no Reino Sul, você vai ver um misto. Se você ler na sua Bíblia, no livro de Reis, aliás, Reis e Crônicas, Samuel, Reis e Crônicas, que livros fantásticos, muito bom ler esses livros. Mas veja, aqui você vai ver um misto de fez o que era mal perante o Senhor, um rei, daí o outro rei fez o que era reto perante o Senhor, tem um misto. Já do lado de cá, idolatria, daí falou, andou segundo Jeroboão, por isso a gente vê muito essa expressão, andou segundo Jeroboão. Jeroboão o que fez? Perverteu o sistema de adoração. Bom, onde está a nossa lição então? Aqui ó, está bem aqui, bom, consegue enxergar? Eu vou pôr para lá, vai atrapalhar alguém de lá agora ó. Jeroboão II era o rei. Um parênteses, os pais colocavam o nome nos filhos, esperando que aqueles filhos tivessem a personalidade do nome. Começa pelo nome dele.
Se aqui tinha um Jeroboão que não foi agradável aos olhos de Deus, os pais dele colocaram o nome dele Jeroboão. Começa por aqui. A lista estende-se um pouco mais, porque Jeroboão reina até 743, e no ano 722, o reino do norte, ele é destruído por um povo chamado assírios. O povo da Síria era um povo muito cruel, talvez o mais cruel da antiguidade. Se você entrar no Google e digitar morte assírios, alguma coisa do tipo, você vai ver os tipos de morte que os assírios praticavam. Coisas cruéis, empalamento, atravessar o indivíduo com um pau, colocava o indivíduo num quarto, numa câmara escura, cortavam aqui essa parte superior dos olhos, como que é o nome? Pálpebra, cortavam, e daí jogavam o indivíduo numa luz, um sol forte. Você já fez isso quando você está dormindo e daí, ou num lugar muito escuro, você sai num lugar muito claro, o que acontece com o seu olho? Começa a lacrimejar, não é? Começa a dar uma sensação ruim, você fica com o olho fechado até você se adaptar. Eles faziam isso só para ver o sofrimento das pessoas, vazavam os olhos, enfim, eram muito cruéis. Tanto que daí tem aquele texto lá que o povo passou, ficou muito mal dentro da cidade de Samaria e tal, que as mães comiam os filhos, aquela tragédia. Por quê? Porque o povo do norte não seguiu os mandamentos ou os conselhos dados por Amós, e que nós estudamos durante essa semana. Os conselhos são conselhos práticos, e nós vamos estudar um pouco desses conceitos. Por isso, depois de 20 anos, por não seguir os conselhos, o povo caiu em destruição. Interessante que quando estava aqui, na desgraça, o povo daí se ajoelhou, pensou, reconheceu, falou: olha, o Senhor é o Deus, nós erramos. Mas aí já era tarde demais. Quando a Síria estava ao redor, já era tarde demais. Gente, nós podemos aplicar perfeitamente isso aos nossos dias. Esperaremos até o momento em que seja tarde demais? Hoje ainda é tempo de buscar ao Senhor e viver. Amém? O interessante é que aí a lição começou a falar de buscar o bem e não o mal. Uma vez eu estava passando uma lição, e daí eu comecei a dar exemplo de comida. Meu primo falou assim para mim no final: mas gordinho, sempre tem que falar de comida mesmo, né? Isso porque eu não casei ainda, mas eu vou manter a forma, viu? Vamos aqui falar hábitos alimentares, né? Para não perder o costume. Hábitos alimentares, se você tem hábitos alimentares ruins, vamos aqui, não vamos nem classificar, porque não é a questão, hábitos bons e ruins. Vamos apenas falar de um hábito. Vamos falar aqui de comida com pimenta. Se você gosta de comida com pimenta e come pimenta na segunda, ou no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e chega no sábado, você vai visitar alguém te chama para você comer na casa dele, e na casa dele ele não tem comida com pimenta. Como vai estar o seu paladar? Como você vai sentir aquela comida? Não. Ou poderíamos colocar o sal, comida bem salgada, daí chega no sábado, e aí? Como está o seu paladar? É simples assim. Simples assim. Não existe mágica aqui. Buscar ao bem e não o mal. Acontece que hoje em dia parece que tá uma coisa que parece estar invertido, não é? Parece que é melhor buscar o mal, parece que o mal é saboroso, e parece que o bem é que não é bom. Gente, aos olhos da sociedade, aos olhos de alguns jovens aqui dentro da igreja, quem é o preso? Ou quem não tem liberdade? Um jovem cristão ou um jovem que está lá fazendo tudo de bom lá fora? Quem é o preso? Quem não tem liberdade? Que está aqui. Não é assim? Mas
realmente, quem é que tem a liberdade? Quem pode escolher. Ponto. Qualquer um de nós aqui, hoje, se quiser, pode experimentar ou pode começar a usar drogas. Nós temos essa escolha. Agora, alguém que está imerso no mundo das drogas, escravizado pelas drogas, pergunto, com a mesma facilidade que nós temos de escolher a favor das drogas, ele tem a liberdade de escolher parar de usar? Simples assim. Simples assim. Quem é que tem a liberdade? Ah, lei, Bíblia, esse negócio. Primeira coisa, lei na Bíblia não significa lei. Lei na Bíblia significa instrução. Instrução. Quando você compra um aparelho, uma televisão, sei lá, o que vem dentro, além do controle remoto da TV? Manual de instruções. Nesse manual, que a gente não lê, né? Vamos ser sinceros, né? Mas dizem que lá nos Estados Unidos o pessoal lê. Não sei se é verdade, diz que lê tudo antes de usar. Mas está lá as instruções, mas você fala assim, não, eu sou o dono, eu vou usar do jeito que eu quiser. Está lá, não coloque, não deixe em lugar úmido, não coloque, não permite que entre em contato com água. Você fala, é meu, eu uso do jeito que eu quiser. Você liga na tomada e coloca lá dentro da piscina, porque você quer assistir televisão dentro da piscina. Simples assim. Não funciona, sabe por quê? Porque as instruções de Deus são para o nosso bem. Nós temos que buscar a Deus. Mas só que sabe que tem um detalhe? Muito importante. Você pode fazer tudo certinho, você pode estar andando de acordo com a Bíblia, mas só que você pode não estar fazendo a vontade de Deus. Isso aqui é o mais curioso, porque a lição falou assim, busque o bem, mas depois falou assim, mas cuidado com a falsa religião, ou com a religião que é habitual, uma religião que é, sabe, costumeira, rotineira, viciou, faz um automático. Essa Bíblia aqui, a Bíblia Mensagem, o verso de Amós 5,14, é fantástico. Olha só o que diz nessa Bíblia Mensagem, não sei se alguém tem aqui, olha só, já foi lido, busquem o mal, contrário, né? Só para ver se vocês estavam atentos. Busquem o bem e não o mal, e vivam. Vocês falam do Eterno, o Senhor dos exércitos de anjos, como se Ele fosse o seu melhor amigo. Então, vivam de acordo com isso, e talvez isso venha a acontecer. Prestou atenção? Você diz que Deus é o seu melhor amigo? Viva isso, porque talvez isso venha a acontecer. Acontece que muitas vezes nós hoje procuramos fazer tudo bem, tudo certo, mas nos esquecemos de que isso não é o que vai conservar a nossa vida espiritual. Nós procuramos vir à igreja, ser pontuais, ou até mesmo obrigar, né, os filhos e tal, vir à igreja, mas isso é religião verdadeira? Gente, isso aqui não tem segredo, você está cansado de ouvir isso. Como se cultiva uma religião verdadeira? Duas coisas. Ele falou uma palavra que abrange os dois. Duas coisas simples que a gente já está cansado de ouvir. Primeira coisa, estudo da... Quem falou? Estudo da Bíblia. Segunda coisa... Tem um autor que diz assim, que você pode passar semanas sem orar, e ninguém vai pensar que você deixou de ser cristão. Você consegue viver uma vida normal, de aparente religião, sem dobrar os seus joelhos, sem conversar com Deus. Oração é fundamental. Sabe, vou abrir meu coração agora aqui para vocês. 2 anos... eu passei sendo pastor de um colégio. Quando eu era pastor do colégio, eu era muito, mas muito feliz. Porque eu cresci em colégio, em escola normal.
Eu cresci em colégio. Meu pai era professor, minha mãe era monitora, minha irmã professora. Minha irmã é 10 anos mais velha. Então, chegou um momento da minha vida em que íamos nós 4 de casa para o colégio. Passei minha vida em colégio. Me dava bem, gostava de estar com as crianças. Depois de 2 anos no colégio, eu fui transferido para cá. Muitos gostariam de estar aqui e tal, IASP, que legal. Eu fiquei pensando assim, depois de algum tempo, aqui já, 4 meses aqui, fiquei pensando, por que Deus me trouxe aqui? Estou gostando muito, amando muito, mas só que eu já tenho certeza absoluta qual foi a principal lição de que Deus queria me ensinar. Deus queria me ensinar a orar, a colocar o joelho no chão e clamar com todas as forças da alma. Porque quando a gente começa a fazer uma coisa e começa a achar que por nós mesmos a coisa vai funcionar, virou uma religião habitual. E o foco principal deixa de existir. A gente passa a trabalhar para Deus e deixa de trabalhar com Deus. E a mesma coisa pode acontecer todos os dias na igreja. Eu não sei, talvez Deus às vezes coloca na vida das pessoas uma pitada de sofrimento. Não estou falando que é o meu caso aqui, estou falando que às vezes a gente está tão acomodado na nossa vida, no dia a dia, e que daí a gente não tem a sinceridade e a humildade de colocar o joelho no chão e clamar ao Senhor: Senhor, me ajuda, porque eu não sou capaz. A gente precisa aprender isso. A gente está bem financeiramente, mas não busca o Senhor como Ele quer. Não busca o Senhor como Ele quer. Pastor, o senhor fez uma ilustração interessante a gente compra um aparelho, vê um manual, você joga ele para lá, você faz o que quer, de repente ele queima, e aí? Mas ainda tem uma alternativa, tem a assistência técnica, que você pode ir lá, o assistente, o técnico vai refazer aquele aparelho, vai consertar. Quer dizer, a gente não lê o manual de Deus, é a Bíblia, deixa para lá, sai lá fora e se queima. Mas Deus tem uma alternativa, a igreja voltar no manual. Exatamente. Deus Ele está ainda nos fazendo chamado, ainda há tempo. Foi assim que aconteceu com o nosso profeta. Profeta, eu não falei no começo, eu prometi que ia dizer, quem era Amós? Ele era um boiadeiro. E o que mais? Alguém viu? Colhedor do quê? Sicômoros. O que é sicômoros? Parou para pesquisar? Te lê, né? Nem entende o que é sicômoros. Uma fruta, uma espécie de um figo silvestre. Curioso, para esse figo vingar, tinha que fazer um furo nele. E esse profeta entendia bem a lição. Deus, muitas vezes, Ele precisa nos moldar para dar o fruto que Ele deseja. Esse era Amós. Curioso, Amós era do sul, foi falar lá no norte. Foi muito questionado. Eu vou falar para vocês. Sabe, irmãos? Quando o povo estiver seguindo o manual, quando o povo estiver abandonado a religião habitual, tendo reavivamento e reforma, pode ter certeza que isso vai gerar incômodo em algumas pessoas. Incômodo. Hoje tem se levantado um grupo de jovens, um grupo de adultos, enfim, de todas as idades, de pessoas que falam assim: não, eu quero servir ao Senhor. E parte da igreja olha para eles e fala assim: loucos. Quinta-feira eu conheci a pessoa que fundou Missão Caleb, uma das fundadoras, a primeira. Todos conhecem Missão Caleb? Sabe o que é? Jovens
Aí a maioria estudantes saem da sua casa no mês de férias escolares, e vão para em algum lugar desafiador para pregar o evangelho. O que tem lá? Tem esporte, lazer? Às vezes eles têm que pagar alguma coisa. Comida boa, descanso, o que tem lá? Comida simples, básica, só para eles viverem, se alimentarem, mais nada. Loucos por alguns, mas que já fazem a diferença. E quantas pessoas já conheceram o reino de Deus em virtude desse povo? E é assim que vai acontecer também. Bom, a lição também falou um pouco sobre fome espiritual. Deus está prometendo para o povo daquela época: vocês vão ter fome, e é fome do pior tipo, você querer buscar a Deus e não encontrar. Fome espiritual, eu fiquei pensando, será que hoje nós temos fome? Ou estamos sem fome? Tem um estudo curioso que diz que a web, a internet, está tirando de nós cristãos a capacidade, nós cristãos não, de todos, a capacidade de concentração. A gente não fica mais que 5 minutos lendo a mesma coisa na internet. Verdade ou mentira? 5 minutos ainda eu falei muito, mais que segundos, não é? E o que acontece? Você abre a internet, especialmente o pessoal aí da tecnologia, você abre a internet e só faz uma coisa, abre somente uma guia, é isso? Como que é? Guias, várias guias de internet, várias páginas de internet. Daí você entra no Skype, daí você entra no Facebook, daí você abre um vídeo, entra no YouTube, vê vídeo e tal, não sei o que lá, e põe música e te chamam no bate-papo. E as conversas? Oi? Né? Tudo bem? 2 pontos, parênteses. Um nível superficial de amizade. Você vê uma notícia, você lê a manchete, desce até embaixo, vê se tem uma foto, fecha a aba. Concentração zero. E daí a gente precisa disso aqui, ó. Mas sabe o que acontece? Tem uma profecia que diz que no final dos tempos esse livro vai ser retirado de nós. E o Espírito Santo vai nos fazer aprender, vai fazer ensinar a Bíblia para nós nesse tempo? Não. Lembrar. O Espírito Santo vai nos fazer lembrar. Nós teremos fome se hoje estivermos sem fome. Perdoe novamente. Hoje nós estamos totalmente de barriga cheia. É canal de televisão da Novo Tempo por todos os lugares, é rádios por todos os lugares, todos os países, é culto em todas as igrejas grandes, ninguém perturba ninguém, mas está acontecendo um problema. No tempo nós podemos comparar José do Egito, quando o rei teve o sonho, que ele foi lá e interpretou. A primeira coisa, vai haver 7 anos de fartura. O senhor tem que armazenar bastante coisa para os 7 anos de seca que vai vir. Então é igual hoje. Hoje nós estamos nos 7 anos de vacas gordas. Exatamente. Vai chegar aos 7 anos de vacas magras e pode acontecer com a gente o que aconteceu com eles. Não armazenaram tudo como devia, tornaram-se escravos. Exatamente. Um detalhe, um parênteses aqui. Eu acho que hoje a gente não está com a barriga cheia, acho que a gente tem banquete à nossa disposição, não é? A gente tem muita coisa. Concentração baixa, os nossos sermões. Igreja, aqui ó, vou fazer um apelo para a igreja. Como pastor ou como pregador, é muito mais atraente chegar lá na frente e abrir num texto simples e contar um monte de histórias, fazer o povo chorar no final, e depois sair aplaudido, falando assim: esse pastor de hoje é demais. Esse é o cara. Gostei do sermão, você perdeu o sermão. Sobre o que ele falou?
Nossa, que pastor bom. Gente, é muito mais atraente esse caminho do que a gente abrir a Bíblia num texto difícil e extrair lições desse texto, de Bíblia, falar de Bíblia, não de pessoa. É um desafio para todos, os pregadores e para nós também, estudar em casa e tal. Hoje é o momento. Infelizmente o nosso tempo está 4 minutos, né? O melhor de tudo, o texto termina falando de esperança. O livro de Amós fala assim: olha gente, vocês estão mal, mas eu vou falar, Deus vai fazer prosperar, vai dar o trono novamente a Davi, no reino de Judá. Deus vai fazer funcionar a coisa. Nós entendemos que a pregação de Amós se concretizou perfeitamente quando? Quando o Senhor entregou o trono a Davi, novamente, a linhagem de Davi. Quando? Quando Jesus esteve aqui nesse mundo. No livro de Atos, capítulo 15, Lucas 1, verso 32, fala, Jesus, ele retomará, ele é da linhagem de Davi, ele é a esperança. Veja, irmãos, essa realidade do livro de Amós aplica-se à nossa realidade hoje perfeitamente. Vivemos à beira da calamidade. Amós viveu cerca de 20, 30 anos antes da destruição, que para eles era o dia do Senhor, o dia do juízo, o dia final. Quanto tempo nós vivemos do grande dia do Senhor? Boa pergunta, né? Se Jesus ainda demorar 500 anos para voltar, nós estamos tão perto da volta de Jesus, quanto estamos perto do dia da nossa morte. Nosso tempo não é como o tempo de Deus. Por isso que nós não sabemos. Pode vir amanhã. Pode vir agora. Não sabemos. E mais, mesmo que demore, quem vai estar vivo daqui 5 minutos? Não é querendo ser sensacionalista, irmãos, mas é a pura realidade. Estamos muito perto do dia do Senhor. Vamos buscar ao Senhor enquanto existe tempo. Vamos pedir para Deus colocar em nós o seu coração, nos reestabelecer a vida, para que nós possamos ter não só a vida aqui nesses últimos momentos, ao lado de Deus, mas a eternidade ao lado do nosso Senhor Deus. Me permitam, por favor, terminar com um vídeo. Ele tem 3 minutos, acho que vai ficar dentro do tempo. You. Look at your eyes. Look at them. Speckled, colorful, each one unique. And I created every one of them. I created everything, the universe, and you. I gave you your personality. I made you pure, complex. And every day, I give you life. I love you. But something happened. You cheated on me. You didn't trust me. You sinned. You cut yourself off from me. And although you're still alive, you were slowly dying. So you looked for other things. To fill the void. But nothing works. It just kills you faster. And it separates us more and more. What are you searching for?
I don't want you to die. I created you, not to be destroyed, but to know me. So I became one of you, a fragile creation. I was tempted, but I never sinned. I came to save you. You have so many sins, and they have a cost. Someone has to die, you or me. So I took on your sin and traded in my life for yours. And I died in your place. Because I love you. Then I rose from the dead. I am the way, the truth, and the life. I am Jesus. I'm not here to condemn you. I came to bring you back to life. Rely on me. I will forgive you and give you eternal life. I love you. And I did all of this to have a relationship with you. Will you follow me? Querido Pai que estás nos céus, agradecemos por essa oportunidade que temos de ainda buscar o Senhor. Pedimos para que o Senhor nos ajude a ter uma religião verdadeira, nos ajude a buscar, fazer a sua vontade, nos ajude a transmitir isso a outros também. Pai, nos ajude a viver com esperança, que ela nunca seja sufocada, mas que ela seja viva e transbordando para as outras pessoas que estão ao nosso redor, Pai. Nos dê um restante de sábado feliz, um culto abençoado em sua companhia. É o que nós pedimos em nome de Cristo. Amém.